Boas e bem-vindos a mais um episódio do Tech News aqui no Indie Café. Esta semana aconteceram mesmo muitas coisas interessantes aqui, como te vou mostrar neste vídeo, e também bastantes leaks que vamos falar e discutir mais para o final. Vamos então hoje falar aqui de como os novos MacBooks com a Apple Silicon já começaram finalmente a chegar aos clientes e youtubers. Vamos dar uma vista de olhos pelos benchmarks e testes que eles andaram a fazer. O Twitter agora que pelos vistos também tem stories. A Oppo desvendou um telemóvel futurístico enrolável, ou lá como podemos chamar, ele enrola, não é dobrável. A Huawei decidiu, após meses na corda bamba e pressão pelos Estados Unidos, em vender finalmente a Honor. O Google Pay poderá finalmente ter chegado a Portugal após anos de atraso e já a presença forte do Apple Pay por cá. A Apple decidiu baixar as taxas da App Store de 30% para 15% para os developers e empresas mais pequenas. As gráficas da AMD Radeon RX 6800 e 6800 XT já têm preços para Portugal. O novo Ryzen 5 5600X, considerado a melhor escolha do ano em relação potência-preço, está a chegar a temperaturas preocupantes com o seu stock cooler. O Windows 10, que na sua nova versão está a começar a mostrar imensa publicidade full screen. O DisplayMate, empresa que avalia a qualidade dos ecrãs, já avaliou o novo iPhone 12 Pro Max e tem o seu verdicto. E por fim, sobre os leaks, temos praticamente as especificações e detalhes completos dos próximos Galaxy S21, e não parece existir mesmo nenhum Note. A Apple poderá estar secretamente a testar iPhones dobráveis e por fim, a Apple estará alegadamente a guardar uma boa surpresa para nós no Natal, mas ninguém sabe o que poderá ser. A semana passada, um dos eventos mais importantes e que falámos já aqui no Tech News, foi talvez um dos eventos mais esperados e mais importantes da Apple desde o lançamento do iPhone em 2007. Neste evento, a Apple apresentou os novos MacBooks e MacBook Mini com o seu novo processador ARM chamado Apple M1. As promessas foram muitas e ficamos surpreendidos, mas ao mesmo tempo muito desconfiados com o que a Apple apresentou e se era assim afinal tão bom. Mas os youtubers e várias pessoas já começaram a receber as suas encomendas dos primeiros MacBook Air, MacBook Pro 13 e Mac Mini com o novo Apple Silicon e já meteram mãos à obra a testar tudo e mais alguma coisa e a fazer gato-sapato daqueles Macs. E tal como a Apple nos prometeu, ficamos extremamente surpreendidos e ainda está difícil de compreender como é que um processador sem ventoinha e que quase não aquece nada consegue ser tão potente e gastar tão pouca bateria. Dos vários benchmarks que começaram a surgir pela internet, podemos pegar por exemplo neste super completo da Ars Technica, um site bastante confiado para este tipo de coisas. Em certos testes, como por exemplo aqui no Parallel G-Zip Compression Test, o Apple M1 chega mesmo a andar nos pés do Ryzen 9 5950X, que é um processador de desktop anunciado há poucos dias e considerado o monstro dos processadores de consumidores. Isto, claro, quando este Ryzen 7 está limitado apenas a 4 processos para o tornar também equivalente ao Apple M1, que também só executa 4 processos. Isto é simplesmente inacreditável, como é que um processador de tão poucos watts consegue mesmo rivalizar com os mais potentes até de desktop. Então, e em gráfica, perguntas tu, será que este M1 tem alguma coisa de jeito? É assim, em gráfica ele não é nada de extraordinário, mas também não se deixa ficar muito mal. Aqui na Pocket Now, os benchmarks referem que ele fica acima de uma GTX 1050 Ti de computador fixo e uma Radeon RX 560. Já são gráficas que não são novas, mas ainda são bastante razoáveis. E nos benchmarks que apareceu aqui, o Apple M1 conseguiu ficar acima destas duas gráficas em praticamente todos os benchmarks. Aqui e neste contexto, eles referiram que estes GFX Bench 5 são usados para testar dispositivos móveis, por isso não sabemos até que ponto gráficas de desktop estão muito optimizadas para ele, e é um pouco de esperar que o Apple M1 saia melhor que estas duas nestes benchmarks, mas mesmo assim é extraordinário. Então e baterias, dizes tu, pois a Apple prometeu até 18 horas no Air e 20 horas no Pro de 13 polegadas. Será que atingem o prometido? Parece que sim. Segundo testes de vários youtubers como o MKBHD ou o Jonathan Morrison, estes Macs tu chegas a conseguir utilizá-los durante 2 ou 3 dias sem os carregar, a usar apenas algumas horas por dia e a fazer coisas que até puxem, por exemplo chamadas Zoom. Quer gostemos ou não, estamos perante uma autêntica revolução de mercado em computadores. E isto tudo ainda por cima num MacBook Air, que é o Mac mais barato da Apple, extremamente fino e leve, com bateria de quase 20 horas. Literalmente todos os ultrabooks portáteis focados em portabilidade e bateria do mundo Windows ficaram praticamente obsoletos.
pois esses ainda continuam a utilizar na sua maior parte processadores Intel i5 ou i7 da gama U de baixa potência. É difícil acreditar, mas a não ser que neste momento prefiras mesmo o Windows ou mesmo gaming, quase qualquer portátil, até fixos à beira destes novos Macs, são um pouco obsoletos neste momento. Até agora, a Intel, a AMD e a Nvidia não têm absolutamente nenhuma resposta a este tipo de novo chip da Apple e tão cedo poderão não ter nada. A única resposta poderá ser da própria Qualcomm, que já anda a tentar fazer chips para computadores há uns tempos, mas nunca lhes deu grande importância, pois nunca saíram nada de especial. Mas isso agora poderá mudar, poderão-se aplicar muito mais nestes novos chips. Vamos ver como é que isto evolui a partir daqui. O Twitter agora também tem stories, chamam-se de Fleets e, como deves adivinhar, são stories praticamente iguais às do Instagram. Quando abres o Twitter aparecem as pessoas que segues aqui em cima, tal como no Instagram, clicas numa e irás ver a story. Podes, tal como no Insta, escrever texto, fazer vídeos de poucos segundos, é a mesma coisa que o Instagram praticamente, ficam lá durante 24 horas. A Oppo anunciou o novo conceito de telemóvel, o Oppo X 2021, que nos mostra o que poderá ser um display enrolável ou desenrolável. Este Oppo X 2021 expande de 6.7 polegadas para 7.4 apenas com um toque de um botão. Para já ainda não sabemos muito mais sobre este telemóvel, apenas temos este vídeo e algumas poucas especificações, mas também estamos um pouco preocupados como é que isto poderá ser em termos de durabilidade. Em princípio, a Oppo confirma que este tipo de design deverá acabar completamente com aquela dobra que tu notas a meio do ecrã OLED nos telemóveis dobráveis, pois a parte central será sempre plana e nunca chegará a vincar o OLED, mas ainda estamos longe de conseguir entender como é que esta tecnologia vai chegar ao mercado, porque principalmente aqui, onde o ecrã desdobra e dobra, não é? Lá para dentro, enrola, pode entrar aqui areias e pronto, não seria coisa boa. Este telemóvel não teve apenas um conceito em vídeo, chegou mesmo a ser feito um protótipo. Este protótipo existe e, como podemos ver, está aqui em ação. É bastante engraçado e parece estar extremamente suave, parece já estar muito bem feito, mas continua a existir aquela preocupação da durabilidade, que pronto, num conceito em que está ali num ambiente super controlado, só mexido por mãos de quem sabe, é muito bonito, mas quando isto chegar ao público geral, já os foldable têm muitos problemas de durabilidade, estes se calhar ainda pior. Pelo menos na parte de riscar o ecrã ao entrar pequena poeira e areia ali, enquanto o telemóvel está a rodar lá para dentro. Uma coisa que eu acho que eles fizeram muito bem foi esta animação, quando o telemóvel está a abrir ou a fechar, ele dá como se fosse um fade de uma imagem para outra, assim suavemente, para dar mesmo uma sensação do ecrã estar a ser esticado. Não muda simplesmente de uma imagem para outra assim. A Huawei vendeu a Honor para tentar salvá-la de possíveis sanções dos Estados Unidos. A Huawei está cheia de limites e sanções por parte dos EUA e, para que isto não sobre para a Honor, ela decidiu vendê-la para a proteger dos ataques daquele país. A Honor era uma marca subsidiária de smartphones de baixa gama da Huawei que se focava em concorrência com a OnePlus, a Oppo e a Xiaomi. A Honor para já não tem qualquer problema com os Estados Unidos ainda não lhe aplicaram sanções nenhumas em termos de evitar que ela compre chips a outras marcas ou ecrãs ou qualquer tipo de componente, como tem feito a Huawei, e mesmo para evitar que isso aconteça, a Huawei resolveu já o assunto. A Honor foi comprada pela Shenzhen Zixin New Information Technology por 15 bilhões de dólares. A seguir, o Google Pay parece que chegou finalmente a Portugal, quase à força, graças à Revolut e outras marcas. Após vários anos já com a Apple Pay por cá e cada vez mais adotado pelos utilizadores de iPhones, sendo a única concorrente confuso e inferior ao MBWay, finalmente pelas mãos da Revolut e por outras marcas que o Google Pay chegou a Portugal. Um concorrente decente contra o Apple Pay. Só falta saber quando é que bancos portugueses vão começar a suportar o Google Pay. Lembramos que o Apple Pay já é suportado em praticamente todo o país e todos os terminais contactless, com raras exceções, e é compatível e integrado com praticamente todos os bancos portugueses. Algo que demorou bastantes anos, mas já está feito. E o Google Pay, agora que chegou bastante tarde, mas antes tarde que nunca.
mas não sabemos quanto tempo é que vai demorar os bancos portugueses a serem integrados com esta nova forma de pagamento. A Apple baixou as taxas da App Store para developers que faturem menos de $1 milhão por ano, de 30% para 15%. Todas as lojas como Play Store, App Store, Epic Games, Nintendo eShop, até Steam, PS Store, etc. cobram 30% de taxas aos developers por cada venda que façam pela sua plataforma. A Apple, no entanto, porque a malta tem andado a achar interessante mandar vir com ela, anda debaixo de fogo até da própria Epic Games por cobrar os 30%, acusando-a de ser injusta. Agora, e quase vindo do nada, a Apple decidiu baixar esta percentagem para apenas 15% para os developers e empresas pequenas e manter os 30% para empresas grandes. Isto à partida parece justo porque de repente, se fores um developer que fatura menos de $1 milhão por ano, a App Store é a loja mais barata para teres as tuas apps comparada às outras lojas que literalmente levam o dobro das taxas. Mas isto, como não poderia deixar de ser, já veio dar dramas. Acionistas e empresas grandes estão extremamente furiosas porque continuam a ter 30% e dizem que é super discriminatório baixar para 15% os developers pequenos, porque irá ajudá-las a crescer e a vir fazer concorrência às maiores. Acho isto uma completa estupidez da parte das empresas grandes porque só mostra que estão com medo de concorrência adicional. Já sabemos os preços das novas AMD RX 6800 e 6800 XT cá para Portugal. Uma das primeiras lojas a ter esta informação disponível foi a Global Data, onde coloca a RX 6800 a €605 e a 6800 XT a €680. Outras lojas, no entanto, também já têm as gráficas listadas nos seus sites e tudo efetivamente ao mesmo preço que a Global Data, mas claro, ainda tudo sem stock, pois as placas ainda não chegaram a Portugal e estão praticamente sem stock em todo o mundo, digamos assim, tal como as RTX 3080 e 3090. Ainda na AMD, o novo Ryzen 5600X, Ryzen 5, chega aos 95 graus quando utilizas o stock cooler que vem com o processador quando o compras. Se usas um portátil, 95 graus pode não parecer muito, mas num computador fixo costuma-se dizer que acima de 75 ou 80 graus já é abusar imenso, e então este está a chegar aos 95, ainda por cima sendo um processador produzido a 7 nanómetros. Isto é bastante preocupante e já deu muito que falar pela internet, mas a AMD veio dizer que não há razões para preocupações e que é normal. Eu não sei em que mundo é que 95 graus num computador fixo é normal, mas parece que a AMD está a confirmar que sim. Até pode funcionar sem problema nenhum, mas no futuro não sei se não poderá vir a dar problemas, principalmente na própria motherboard, porque o processador até pode aguentar 95 graus constantemente, mas nem todas as motherboards aguentam tais temperaturas. Se fores comprar um 5600X, recomendo que invistas mais uns euros e compres um cooler melhor. No entanto, se comprares o Ryzen 5 5600 normal, sem ser o X, estás perfeitamente ok com o cooler incluído na caixa, visto que o 5600 é só 65 watts, quando o X é 95 watts. O Windows 10 começou a mostrar publicidade full screen e abusada para tentar convencer a passar a utilizar o Edge em vez de outros browsers. Após o update mais recente, que até foi grande e trouxe um redesign ao menu iniciar e bastantes novidades, ícones novos para muitas apps, entre muitas outras coisas. O que também trouxe foi o novo Microsoft Edge, baseado em Chromium, ou seja, utiliza uma tecnologia equivalente ao Google Chrome. E com isto, a Microsoft quer tentar quase obrigar as pessoas a utilizar este seu novo browser e alargar o Chrome de uma vez por todas. Se tu definis outro browser que não seja o Edge como browser pré-definido do teu PC, de vez em quando ligares o PC, vai-te aparecer esta janela full screen a recomendar-te e a tentar convencer-te a mudar para o Edge, a dizer-te que é um browser melhor e que devias de utilizá-lo e blá blá blá. Mesmo que avances esta imagem e ignores, em certas aplicações da própria Microsoft, como por exemplo nas definições do computador, irá-te aparecer constantemente uma mensagem a dizer-te para melhorares a tua experiência do Windows, e se tu clicares em Let's Go, uma das coisas que irá fazer é definir o Edge como browser pré-definido. Esta prática está a ser super abusiva e, como é de esperar, os utilizadores não estão a gostar nada desta situação e já se estão a manifestar pelo Reddit e pelo Twitter. Isto após a Apple lançar a revolução que foi os Apple Silicon
Há muita gente por lá que está a dizer que poderá mesmo chegar a mudar de sistema. A DisplayMate, a empresa que se toca em avaliar e testar e também certificar a qualidade dos ecrãs de vários dispositivos e principalmente smartphones, veio confirmar e validar que o iPhone 12 Pro Max neste momento tem o melhor ecrã de sempre num smartphone. Isto é bastante irónico porque o ecrã dos 12 Pro são feitos pela Samsung e não têm os 120 Hz adaptativos, porque a Samsung não conseguiu garantir unidades suficientes, ou um dos motivos foi esse, de ecrãs com esta taxa de atualização variável entre 30 até 120 Hz, como tem no seu Note 20 Ultra. Achávamos que a Samsung estava a guardar o melhor para si, mas afinal a Apple, apesar de ter os 60 Hz, tem, segundo a DisplayMate, que fez aqui o seu artigo num site bastante bonito, só que não é? Que literalmente confirma o iPhone 12 Pro Max como o telemóvel com o ecrã mais brilhante, com melhor cor, melhor contraste e melhores ângulos de visão e melhor HDR. Sabemos que mesmo a comprar displays à Samsung, a Apple gosta de os personalizar e customizar antes de colocar nos iPhones e provavelmente foi isso que fez, tornando os que chegaram da Samsung ainda melhores. Sabemos, segundo os últimos leaks divulgados pelo Max Weinbach na Android Policy, tudo sobre os Galaxy S21. Todos vão ter ecrãs enormes, a começar nas 6.2 polegadas até 6.8 polegadas e todos serão 120 Hz, mas apenas o Ultra terá os 120 Hz variáveis, a tal taxa adaptativa de 30 até 120 Hz que poupa muito mais bateria. Os outros provavelmente estarão forçados a 120 Hz o tempo todo. Terão todos Android 11, como é de esperar, com o novo One UI 3.0, que já agora o André fez uma review e primeiras impressões deste novo One UI. Tens de ir lá ver, se quiseres conhecer nesta nova interface da Samsung. Vão trazer o Snapdragon 875 ou Exynos 2100, dependendo se é Estados Unidos, China ou o resto do mundo, não é? Que trará o Exynos, que tanto um como o outro estão bastante prometedores, principalmente aqui o Snapdragon, segundo os últimos leaks, poderá ser um monstro. As baterias serão bastante razoáveis, 4000, 4800 e 5000. As câmaras, apenas o Ultra irá ter os 108 megapixels, mas será uma segunda geração deste sensor. Já os outros manterão-se por câmaras de 12 megapixels e a de telefoto terá 64 megapixels, o que é interessante. Todos serão 5G, como é de esperar, após a Apple mandar os iPhones todos 5G, claro que a Samsung tinha de mandar tudo 5G também. Curiosamente, quanto maior o telemóvel, menos cores terá disponíveis. Esperamos que sejam anunciados provavelmente já dia 14 de janeiro, pelo que já não falta muito. Um leak de uma das várias empresas que vendem componentes à Apple para os iPhones mostra-nos que a Apple poderá estar internamente e de forma silenciosa a tentar construir e testar iPhones dobráveis. Especificamente, deverá estar a testar qual tecnologia OLED ou microLED seria capaz de ter uma melhor durabilidade num dobrável. Sabemos que a Apple gosta de deixar as coisas até a última para lançar apenas quando está testado e confirmado se vai durar, tirando o Butterfly Keyboard. Mas não deveremos mesmo ver nenhum foldable da Apple tão cedo. Há menções nestes documentos que a Apple estará a tentar dar release do primeiro dobrável já em setembro de 2022, ou seja, ao lado dos iPhone 14. E por fim, um dos maiores leakers e com maior taxa de acertos nos seus leaks da Apple, o Love to Dream no Twitter, acabou de nos dizer que a Apple poderá estar a reservar uma surpresa para a época de Natal. Mas ele também nos disse que será exclusivo ao inverno e que será bom para o inverno. Ninguém está a conseguir entender o que é que será que a Apple poderá estar a guardar que seja exclusivo para o inverno. A única coisa que nos poderia vir à cabeça seria baseada em serviços, como por exemplo um mês da Apple TV gratuito para ver em casa, mas não sabemos mais que isto, ficamos à espera. E por esta semana foi tudo, foram bastantes novidades e muito interessantes, espero que tenhas gostado e se ficaste até ao fim não te esqueças de dar agora um scroll aí para baixo e clicar no like, e olha, temos aqui uma animação nova para ele. Não te esqueças de subscrever caso ainda não o tenhas feito e pronto, vemo-nos no próximo. Peace!